Oh glórias, a paz do Senhor Jesus, amada igreja, a paz do Senhor Jesus, a todos os nossos irmãos, a nossas irmãs, a paz do Senhor Jesus, a todos que vão estar aí acompanhando a nós pelo YouTube, pelo canal. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, amém. Hoje aqui, pastor Ederson, da cidade de Batatais, quer deixar uma palavra em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos nos fortalecer a cada dia mais e mais. Amados irmãos, nós entendemos que fazer a vontade do Senhor, quando nós aceitamos a Cristo, quando nós deixamos o mundo, quando nós deixamos os prazeres da carne, quando nós deixamos aquilo que o pecado infiltrava em nossa vida, os desejos pecaminosos, a Bíblia vai dizer para nós que nós levantamos uma guerra espiritual, porque antes de conhecer o Senhor, pela prática do pecado que nós praticamos, nós era do diabo, nós era do inimigo. Mas assim, quando aprove Jesus achar cada um de nós, encontrar cada um de nós, nos resgatar, nos mostrar para nós um caminho excelente, ali começa uma luta espiritual, começa uma luta espiritual. Por que uma luta espiritual? Porque nós vamos agora nos esforçar a desprender do pecado, e o pecado, ele pende muito para a carne pende para o pecado. É uma luta, é uma guerra espiritual, a carne contra o espírito contra a carne. Então nós devemos entender que tudo isso vem sim em nossas vidas, para nos dar também oportunidade de nós fazer nova todas as coisas em nossas vidas. Não tem como eu mostrar que eu sou um novo homem, uma nova mulher, se não vir alguma situação para que eu possa praticar a palavra, não somente por línguas, mas por obras, das pessoas olhar para nós e ver novas atitudes em nossas vidas, e ver novos comportamentos, testificando o que Cristo disse: seja o sal dessa terra e a luz deste mundo. Então entendemos, igreja, que agora nós estamos numa luta espiritual, uma guerra espiritual, aonde que aquele que vencer vai ser coroado em nome do Senhor Jesus. Aquele que vencer vai ser coroado pelo nosso Cristo, diante das lutas, das pelejas, que venceu o pecado, venceu o eu, venceu o seu querer, venceu sua própria vontade, amém? Só que agora nós devemos entender, de que maneira nós estamos lutando, de que forma que você está guerreando, porque às vezes você está numa guerra espiritual, e não está sabendo como lidar com essa guerra. Às vezes você está numa luta travada, e não está sabendo ser vitorioso em cima dessa luta. Porque entenda uma coisa, quando nós estamos lutando e quando nós estamos na guerra espiritualmente, nós temos que entender que não é qualquer arma que a gente vai conseguir vencer a guerra, e não é usando a mesma arma para todo tipo de situação. Numa guerra, igreja, numa guerra, às vezes a nossa arma, ela vai ser a oração. Numa guerra, numa peleja, a nossa arma vai ser a nossa fé. Numa guerra, a nossa arma, ela vai ser o nosso jejum, a nossa consagração. Numa guerra, a nossa arma, ela vai ser a leitura da palavra. Numa guerra, ela vai ser o silêncio. Numa guerra, às vezes a nossa arma vai ser a nossa esperança. Então nós temos que estar atentos de que forma e de que maneira e quais são as armas que nós estamos usando para conseguir guerrear, para conseguir vencer, porque nós não possamos vencer a guerra, igreja, usando armas carnais. Nós não possamos vencer a guerra debatendo, contendendo, xingando, pagando mal com mal, querendo que as coisas se resolvam do nosso jeito, fazendo do nosso braço a nossa força. Não é assim que nós... Primeiro ponto, nós temos que entender que a nossa guerra não é carnal, a nossa guerra é espiritual. A Bíblia diz para nós, no livro de Efésios capítulo 6, no versículo 12, Efésios 6,12, a Bíblia vai dizer assim para nós: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade, que ela estabelece nos lugares celestiais. Primeiro ponto, você já tem que entender que a nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue. A nossa guerra é espiritual.
O que significa? Significa, se você trabalha, se o companheiro de trabalho se levantou contra a tua vida, ali tem uma peleja. Significa, se na tua casa está tendo uma guerra, está tendo confusões, está tendo algo diferente, aí tem uma guerra. Mas a sua luta, o seu adversário não é o companheiro de trabalho. O seu adversário não é a esposa, não é o marido, não é os filhos, não são as pessoas. O seu adversário é Satanás, é os demônios que operam nas regiões celestiais, que muitas vezes usa as pessoas como instrumentos para tentar tirar a nossa santificação. Mas por um outro lado, nós temos que observar que essa situação também, ela dá para nós oportunidade de crescermos espiritualmente, para nós entender que se lá no mundo nós ali não levava desaforo para casa, pagava o mal com o mal, deixava brotar todo tipo de amargura no nosso coração. Hoje não, hoje eu entendo que eu não posso pagar o mal com o mal. O meu coração tem que estar pronto para perdoar, o meu coração tem que estar pronto ali para receber com mansidão aqueles que muitas das vezes nos ofendem. A Bíblia vai dizer para nós no mesmo livro, ou seja, no livro de Gálatas, em nome de Jesus, no livro de Gálatas capítulo 6, em nome de Jesus, a Bíblia diz para nós no livro de Gálatas capítulo 6, no versículo 1, que diz: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhe tal com espírito de mansidão, e olha para ti mesmo, para que não sejais tentado. Sabe o que a Bíblia está dizendo para nós, igreja? Entendemos que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Entendemos que eu não posso agora, porque a minha luta é contra os espíritos, e espírito você não vence na base do grito, do palavrão, do tiro, da facada, da paulada. Nós devemos entender quais são as armas que devemos usar. A Bíblia diz para nós, no livro de Mateus capítulo 17, no versículo 21, porque estas castas de demônios só saem com oração e com jejum. Então, igreja, nós vamos vencermos a luta, amados irmãos, usando as armas espirituais. E a Bíblia diz para nós, igreja, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, no livro de 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 4, ele vai dizer: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir todas as fortalezas. Muitas vezes as pessoas não estão sendo vitoriosas porque estão usando armas carnais, está precisando se revestir. Às vezes a arma no momento é você orar, igreja. A oração do justo é poderosa. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia ensina para nós no livro de Lucas o dever de orar e nunca se esmorecer. Orar sempre, clamar ao Senhor. A Bíblia diz para nós que casta de demônios só sai com oração e com jejum. A Bíblia diz para nós revestir do escudo da fé. Depois vocês leiam um pouco mais embaixo, as armaduras de Deus. Tem situações que nós temos que exercer. A nossa ferramenta, a nossa arma vai ser a fé. E a fé não está no copo de água, a fé não está no óleo ungido, a fé não está no sabonete, a fé não está no toalhinha. A fé está no Hebreus 11:1. A fé calabagassurianda lamanás, Hebreus 11:1, que a fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Porque naquilo que você vê é fácil, mas a tua fé você tem que exercitar naquilo que você não vê, mas naquilo que você espera em Deus. Tem situações que a gente vai usar o silêncio, pronto para ouvir, tardio no falar. Nem todas as pelejas você vai usar a mesma arma. Tem peleja, a arma vai ser oração. Tem peleja, a arma vai ser a fé. Tem peleja que a arma vai ser o jejum. Tem peleja que a arma vai ser o bom testemunho. Isso nós temos que ter mesmo. Mas de que maneira estamos usando as armas espirituais? Hoje as pessoas às vezes não entendem o que acontece. Como a Bíblia nos ensinou em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Vós que sois espirituais, quando for surpreendido em alguma ofensa,
Pegue o tal, encaminhe a situação com espírito de mansidão. Só que olha para você mesmo, para que vocês não sejam tentados. Sabe o que significa? Quando chega situações nas nossas vidas, por nós sermos cristãos, Deus está dando oportunidade de nós fazer nova todas as coisas. Não age precipitado, não deixe o nervo subir a flor da pele, porque se lá no mundo você era uma pessoa irritada, uma pessoa que não tinha paciência, às vezes vai vir situações para que tu produza fruto digno de arrependimento. E um dos frutos do Espírito Santo é a paciência, a temperança e o domínio próprio. Então, quando for surpreendido em alguma ofensa, não é pagar o mal com o mal, não é debater. Pega a situação, corrige com mansidão. Pega a situação, vai orar, leva com espírito de mansidão até a Deus. E olha, fica atento, vigilante, para que você também não caia na tentação. Porque a nossa luta não é contra a carne, igreja. A nossa luta não é contra o sangue. Nós temos que demonstrar diferente. Lembra que quando Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, e quando o soldado chegou para pegar Jesus, o que aconteceu naquele momento? Pedro, para querer ainda proteger Jesus, foi lá e cortou a orelha de Malco. Jesus naquele momento ali olhou para Pedro e vão colocar: Pedro, não faça isso, mete a tua espada na baia. Eu poderia agora orar ao meu Pai, e Ele me enviaria uma legião de anjos. Pedro, não faça isso. Ou seja, não lute contra a carne, não lute contra o sangue. Não lute, igreja. As nossas armas espirituais não são carnais. As nossas armas são espirituais. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos jejuar mais. A igreja precisa voltar ao primeiro amor. O povo precisa voltar a esperar em Deus, a buscar em Deus, a confiar no Senhor. Nós ter a fé. Livro de Romanos capítulo 4, capítulo 10, no versículo 17, versículo 14, perdão. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Porque a própria palavra vai dizer: porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. E a fé não está no objeto, a fé está em Cristo, está no autor e consumador da nossa fé, igreja. Qual é as armas que vocês estão usando? Qual é as armas que nós estamos usando? Será que estamos usando as armas da oração, do jejum, a fé, a santidade? Porque ele diz para nós no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual o quê? Sem a qual santificação ninguém. Nós temos que ter em paz uns com os outros, igreja. Não podemos lutar uns contra os outros. A nossa luta não é carnal, não é física, não é humana. A nossa luta é espiritual. Pastor, mas o que eu tenho que fazer, pastor? Olha que a Bíblia diz para nós no livro de Romanos capítulo 12, em nome de Jesus de Nazaré. Livro de Romanos capítulo 12, no versículo, glória a Deus, no versículo 17. Romanos 12, 17. A ninguém torneis mal por mal, procurar as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz para com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas deis lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer; se tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre sobre a tua cabeça, e não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem, em nome de Jesus. Aleluias. Use as armas, igreja. Não faça da sua luta física, vós que sois espiritual. Se for surpreendido em alguma ofensa, pegue a situação, caminho tal, com espírito de mansidão, mas olhe para você mesmo, para que você não seja tentado. Amém?
Deus abençoe a todos, fique com Deus, a paz do Senhor, ajude nós a divulgar, amém igreja, se inscreva no canal, em nome de Jesus, a paz do Senhor.